Oi pessoal, finalmente vou gravar o vídeo do Tour das Estufas para vocês. Saiu o sol aqui finalmente, então nem vou mais enrolar, já vou gravar para vocês. Me perdoem se aparecer algumas baguncinhas aí, é que não deu tempo para organizar tudo para vocês, então já vou filmar assim mesmo, tá? Ó, aqui fica no tempo mesmo, só tá coberto com sombrite. Algumas rosas do deserto, alguns caules que eu cultivo aqui no tempo. Mas tudo isso já vai sair daqui em breve, que eu tenho um projeto para aqui que mais para frente no vídeo já vou contar para vocês, tá? Então aqui é a minha estufa das matrizes. Nessa parte aqui fica alguns caules que tomam chuva e lá é a minha estufa mais antiga, a minha estufa de produção. Então, eu vou começar filmando aqui pela minha estufa das matrizes. Então aqui é a entrada, né? Entrei aqui, ó. Então essa é a minha estufa das matrizes, onde eu mantenho assim mais o que é meu, digamos assim, né? O que não tá à venda. Então nessa primeira bancada aqui, são matrizes, segundas matrizes que eu tô formando para mim. Então são matrizes, jovens matrizes, né? Dali para lá eu mantenho mudas que vai para o álbum, então eu trago para a estufa de cá porque toma mais sol. Aqui no meio são minhas matrizes mesmo. Aqui dois arranjos, cactos e para lá algumas compactas. Então vou começar a mostrar daqui para vocês. Então ó, aqui são as matrizes jovens, futuras segundas matrizes que eu tiro para mim, para formar, né? Daqui para lá começa então as mudas. Eu mantenho todas separadinhas pela letra do alfabeto para ficar mais fácil. Então, todas mudas que vão para o meu álbum que eu faço de vendas lá no grupo do WhatsApp. Se você é novo nesse vídeo e quiser participar do meu grupo, em todos os vídeos aqui no canal tem o link na descrição, tá? Você será muito bem-vindo lá no nosso grupo de vendas. E aqui nessa bancada do meio já são as minhas matrizes. Matrizes já em formação, assim, né? Já maiores. Elas não estão tão bonitas agora, porque quem me acompanha lá no grupo sabe, eu moro em Santa Catarina e aqui tem chovido muito pra cá. Então hoje praticamente que abriu o sol e eu já vim correndo gravar pra vocês. Ó, algumas ainda estão bem bonitas. Essa é uma Labelle de Jour, olha que planta maravilhosa, uma planta importada, uma importação nova. Essa planta é maravilhosa, gente. Ragnarok também está muito bonita agora, então tem algumas que estão se destacando que ainda estão bonitas e outras eu vou precisar fazer poda. Então, tudo matrizes, aqui tudo matrizes, ó. Essa bancada inteirinha. Aqui no meio são matrizes mais jovens também, que estão em formação. Então essa bancada aqui do meio praticamente é tudo matrizes, tá? Olha só. Olha que linda essa, como está se destacando. Essa é a Cirras, uma planta importada também. No meio, claro, os meus cutuquinhos. Quem me acompanha sabe que eu adoro essas fofurices. Então eu tenho, cada meio da bancada eu tenho um, de fora a fora, né? Então aqui é o outro lado da bancada do meio. Aqui são
lançamentos que ainda não vendi, estão em formação, formando matriz ainda. Estou esperando elas soltarem mais carúnculas. Aqui e aqui algumas mudas nessa bancada de cá. E todas essas que eu ainda nem cheguei a vender, estou apenas em produção dessas mudas. Olha a minha Minotauro, que fofura. Essa planta é linda. Então aqui segue com as matrizes ainda, né? Até aqui. Vou mostrar desse ângulo aqui pra lá para vocês verem, ó. E aqui começam algumas compactas que eu tenho. Todas estão meio sentidas que eu troquei o substrato delas recentemente. Então elas ainda estão se adaptando nesse substrato. Aqui é a minha badiba de carúnculas. Algumas variegatas. E aqui alguns vasinhos fofinhos que eu ainda tô arrumando esse cantinho. Algumas aqui eu tô fazendo replante. Tem muita coisa ainda para trazer para esse cantinho. E aqui a minha bolsa da Chanel. Olha que fofura esse vaso, gente. Ele é novo aqui para mim. E eu fiz um arranjinho, claro, não poderia deixar de fazer um para mim, né? Que a primeira teria que ser minha. Tô amando essa fofura. Aqui a minha Branca de Neve e os 7 Anões. Aqui tem outro vaso com Cotyledon pendens. Então aqui são alguns vasinhos fofinhos que eu tô organizando esse cantinho aqui ainda, tá? Então aqui são mudas que futuramente aí vão para venda também, de lançamentos exclusivas. Aqui algumas plantinhas que eu preciso passar para um vaso maior. Aqui um pedidinho de uma cliente. E aqui começam a minha coleção de cactos. Eu tenho pouca coisa, mas o que eu tenho é os que eu mais gosto mesmo. Esse vasinho fofinho também é novo por aqui. Não posso deixar de mostrar para vocês com esse cacto lindo, maravilhoso, variegata. O meu burrinho ali atrás. Então aqui são algumas espécies de cactos que eu tenho na minha coleção e de onde eu faço mudas. Eu polinizo e faço mudas por semente também, para vendas. Meus lítops, sou apaixonada também nessa fofurinha. Como vocês podem ver, tem bichinho para tudo que é lado. Eu amo, né? Bichinho de decoração, desses assim que eu me refiro, né? Assim. E aqui é meu casalzinho de macaquinhos penduradinhos.
Então pra cá, aí eu tenho esse arranjo que eu filmei e tem vídeo eu fazendo esse arranjo aqui no canal. Olha como as plantas estão bonitas. E aqui um arranjinho com a Crispate Beauty, as branquelonas. E aí então chegamos na porta, aqui é a saída, né? Aí pra cá é a baguncinha que eu falei pra vocês, onde eu tenho as rosas do deserto. Aqui eu tenho esse vasão com essa racorro cheiona de mudas. Esse vaso eu tenho há muito tempo, eu nunca mexo nele. Tá carregado de mudas. Aqui eu tenho um arranjinho no tronco. E aqui é uma estufinha também que fica no tempo, que eu tenho alguns caules. Não vai dar de ver, mas são caules em produção. Aqui, quem lembra também, são os canteiros que o marido fez essa parte aqui para mim fazer canteiros no chão. Então também tem mudas ali. E detalhe, gente, tudo isso vai ser daqui futuramente. Já tô com novos planos para cá e vai ser tudo modificado. Então tô filmando para vocês verem como é agora. Aqui tem o balanço, fica a lagoa. E aqui é a entrada da minha estufa de produção. Então eu tenho essa primeira parte aqui, essa é a estufa mais antiga que eu tenho. Aqui na entrada ficam as minhas caixas, né? Aqui eu tenho uma mesinha que tem umas plantinhas aí mais antigas que eu gosto muito. Não me desfaço delas. A minha orelhinha de Shurek, que tá uma arvoreta. Aqui é a árvore da felicidade, ai, fugiu o nome, gente. Quando a gente vai gravar, foge o nome. Que é a variegata, a versão variegata dela, né? Esqueci o nome agora. Aqui algumas agaves. Hawortias, gastérias. E aqui já começam alguns cactos de produção que estão à venda, né? Que eu coloco para vendas. Ali pendurado eu tenho um rabo de gato. Então aqui são cactos à venda. Aqui são as minhas produções que eu faço por semente dos meus cactos que eu falei para vocês lá, que eu mostrei, né? Então são todas as minhas produções que estão crescendo aqui, ó. E tem muita coisa bonita, gente, muita coisa bonita aí, ó. Futuramente. Tem variegatas, olha só. Sempre saem umas novidades, né? Esse também é variegata. Enfim, aqui são os que eu já passei pro vasinho para crescerem mais, né? Ali são sementes ainda que estão crescendo ali, estão desenvolvendo. E aqui são por folhinhas. Algumas bandejas que eu tiro folhinhas de compactas e coloco também para produzir. Ali também tem algumas sementes de gibifloras que estão desenvolvendo ali. E eu tenho outra parte que eu mantenho separado, no local onde eu consigo controlar e fazer a rega manualmente, né? Aqui eu tenho um rabo de macaco. Aqui são alguns caules que eu deixo nessa bancadinha de cá. Depois que crescem eu tiro dos vasinhos e coloco em cuia para ocupar menos espaço, né? Porque caule ocupa muito espaço. Ali outro rabo de macaco, aqui baguncinha, vasinhos fofinhos que vai ser plantado e vão lá pro meu cantinho.
Outro rabo de macaco ali. Aqui, nessa bancada do meio, eu deixo alguns cortes. Quando eu faço cortes, eu deixo aqui espalhadinhos para continuarem tomando sol, né? Aqui algumas glauquinhas. E aqui começa a produção de algumas compactas, que eu também faço mudas e coloco à vendas. Mais plantinhas cortadas. Aqui tem um banquinho com mudas de plantas aí muito antigas, que eu mantenho elas aqui para depois fazer canteiro fora, né? Eu uso para fazer canteiro para decorar fora no jardim. Então aqui começam as bancadas da minha estufa de produção, onde ficam as mudas que estão em processo de enraizamento. Aqui são mudas já mais antigas aí no mercado, né? Que já não vende tanto. Geralmente quem compra mais é o pessoal daqui da região que vem aqui visitar as estufas. Costumam comprar essas plantinhas, né? Para quem está começando a coleção também, está iniciando. Então essa aqui é a minha estufa mais antiga. Então nessa bancada de cá tem essas plantinhas que eu falei para vocês. Aqui são algumas plantinhas minhas que estão em processo de enraizamento para ir para outra estufa. Aqui baguncinhas, aqui são mudas que eu tiro de caules que está perdendo, que está morrendo, secando. E aí eu planto elas todas juntas. Depois eu vendo os kitzinhos bem barato ou eu transplanto ela para o vaso 11 normal. Aqui já são pedidinhos de clientes que ficam na sacolinha. Eu vou passar bem rapidinho para não aparecer nome de clientes aqui no vídeo. Olha esse pedidão. E para cá é baguncinha de compactas que eu tô mudando o substrato, que elas estão no substrato muito antigo que eu tinha. Então eu tô passando todas para o substrato novo, para passar para a bancada de lá. Essa aqui do meio já é a estufa onde ficam as mudas que eu vou plantando e estão em processo de enraizamento. Então eu vou vir para o lado de cá. Aqui algumas que ficam meio doentinhas, então eu deixo nesse cantinho de cá para tratar elas separadinhas. Ó, aqui tudo mudinhas que estão em processo de enraizamento, que vai para o álbum aí futuramente para vocês, no nosso grupo do WhatsApp. Tem muitas raridades aqui no meio, gente. Olha só. E aí quando elas mais ou menos atingem aí o pote 11, ficam bem bonitinhas, eu passo para a estufa de lá, onde vai para venda. Ali fica a minha mesinha de bagunça, onde eu faço os meus replantes, meus vasos. Aqui baguncinha de vasos mesmo, onde eu guardo vasos, produtos que eu uso nas plantas. Ali algumas orquídeas, substrato, enfim, bagunça. Então nessa bancada do meio aqui e a de trás são caules em produção também. Ó, aqui tudo caule em produção, produzindo, né? Tudo caule produzindo. Aqui baguncinha também, alguma plantinha penduradinha, mais caule em produção. Aqui são os caules mais antigos.
E aqui são alguns pedidinhos também que eu coloco nessa bancada de cá que toma mais sol. Pedidinhos de clientes também que ficam na sacolinha. E lá alguns cortes. Então é isso, pessoal. Essas são as minhas estufas nesse momento. Vai ter algumas mudanças aqui em breve, alguns projetos que eu vou fazer. E vou mostrar tudo para vocês vão acompanhar tudo. Lá onde eu falei para vocês que fica aquela baguncinha lá, eu tô com um projeto aí, eu quero fazer um cantinho para deixar meus vasos, minhas pecinhas de decoração. Eu tenho bem pouca coisa aqui, porque as minhas vendas geralmente são todas online, né? Mas tem aparecido muitas pessoas aqui nas estufas. E acreditem, pessoal, eles querem comprar meus vasos bonitos, querem levar o vaso e a planta embora. Então, eu mantinha todos esses vasos decorativos, essas plantinhas, esses enfeitinhos, todos na minha casa lá na cidade. Eu tenho um cantinho lá onde eu guardo isso. E resolvi fazer um cantinho ali para isso, para essa finalidade, para guardar vasinhos, decorações, esses tipos de coisas, né? E guardar caixas de embalagem, essas coisas que a gente utiliza aí para poder estar embalando as plantinhas para enviar para vocês. Então aquele cantinho ali vai ser exclusivo para isso. Então eu vou trazer tudo que eu tenho lá de casa. Aqui são só algumas pecinhas que eu mantenho para amostra mesmo, né? E é isso, eu recebi 2 clientes aqui há poucos dias de São Paulo, gente, de São Paulo, olha só. Tem uma vizinha minha aqui uma pessoa muito bacana, que ela tem uma pousada e as filhas dela moram em São Paulo. E elas vieram aqui visitar as minhas estufas há pouco tempo. E elas gostaram muito dos meus vasos de arranjo que eu faço para mim mesmo na coleção. Então, por isso que eu senti essa necessidade de deixar vasinhos assim, e a pessoa vai lá e escolhe a planta e já pode sair daqui, quem vem visitar aqui, né, presencialmente, já sai daqui com o vasinho que a pessoa escolheu e a plantinha já formadinho para levar para casa. Então tive essa ideia aí, acho que vai ficar bem bacana para mim guardar minhas pecinhas aqui. E para quem vem aqui visitar também, né, poder escolher o vasinho que gosta e a plantinha e já leva o combinho embora. Então, essa é a minha estufa nesse momento. Espero que vocês tenham gostado aí do tour, de passear aí comigo pelas estufas, conhecer um pouquinho. Ali embaixo está o nosso mascote velho, Negão. E aqui, nessa minha primeira estufa também, mais antiga, eu também estou com outro projeto, mas aí é coisa mais futura. Então, por enquanto, é isso que temos, vai permanecer assim. Quando eu começar a colocar em prática esse outro projeto, eu também mostro tudo para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí comigo esse tour pelas minhas estufas. Não esquece de deixar um like aqui para mim, se inscrever no canal para ajudar aí, para a gente ter mais motivação para continuar gravando para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente! Golden rays, they light up the day. Barefoot, chasing dreams under skies so wide. Every step with friends by our side. Kites flying high, hearts full of cheer. These are the days we'll hold dear.